e o nosso tema de hoje é 5 erros que nós cometemos no nosso dia a dia que pioram a candidíase e a gente nem se dá conta disso, né? Então, gente, vamos lá. O que são esses erros aqui que eu estou trazendo para vocês? São coisas que a gente faz no dia a dia, às vezes no piloto automático, não presta muita atenção, e essas coisas podem sim piorar a candidíase. Por quê? Ou porque alimentam demais o fungo, causador da candidíase, o fungo cândida que já vive dentro da gente, né? Ou porque diminui a sua imunidade, ou porque pode deixar o seu organismo mais vulnerável, mais sensível, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês hoje 5 erros que a gente comete no dia a dia que pioram a candidíase, tá bom? Meninas, sejam muito bem-vindas. Ai, Samara, que linda! Seja bem-vinda, Samara, ai, minha aluna linda. Sejam muito bem-vindas. Boa noite, meninas. Boa noite. Né? Se eu olhar um pouquinho para o outro lado, estou aqui no YouTube com vocês, estou aqui no Facebook e no YouTube. Não, estou falando tudo errado. Aqui é Instagram. Estou aqui no Instagram, estou no Facebook e no YouTube. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma pergunta sobre o que eu estiver falando aqui hoje, podem colocar. Ai, boa noite, Samara, linda! E podem colocar aqui as suas perguntas, as suas dúvidas. Aqui, na medida do possível, eu vou respondendo. Então, pode colocar aqui nos comentários, tá? Estou deixando habilitados os comentários aí. Se eu me perder um pouquinho, por favor, tenham paciência comigo, tá? Na hora de olhar os comentários, porque às vezes sobe muito rápido e eu acabo me perdendo. Mas depois eu dou uma olhadinha e confiro tudo direitinho, tá? Porque aqui eu não quero deixar ninguém com dúvida. Eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te guiar, né, para te dar a mão, para a gente percorrer esse caminho para acabar de vez com a candidíase, porque eu sei o quanto isso é sofrido. Eu já passei por isso, eu já sofri com candidíase também, eu já sofri com candidíase por mais de 10 anos, e eu sei o quanto isso dói na gente, eu sei o quanto de sofrimento que a candidíase provoca na gente. E hoje estou trazendo para vocês aqui alguns erros que a gente comete no nosso dia a dia e que estão sempre piorando a candidíase. E a gente não está nem sabendo e fica ligado, porque o último, tá? Hoje eu estou trazendo 5. Gente, tem vários mesmo, tem muita coisa. Mas hoje, né, por causa do tempo, eu trouxe 5 para falar para vocês e explicar, tá? Não é só citar, não, tá? Eu vou explicar por que isso piora a candidíase, porque aqui eu ensino a vocês não só o caminho para acabar com a candidíase, né? Não é simplesmente o que você faz para acabar com a candidíase, até porque não é uma coisa assim simplesmente tipo tomar um comprimido, tá? Eu trago para vocês a primeira coisa que a gente precisa saber para conseguir acabar com a candidíase de verdade é ter a consciência do que está acontecendo no nosso corpo, do que vai piorar a candidíase. Aí sim, sabendo do que está acontecendo ali, o que faz piorar, o que alimenta o fungo, o que piora a sua imunidade, o que está acontecendo ali de ruim no seu corpo, você consegue entender o que precisa ser feito de verdade para a gente acabar com a candidíase de uma vez por todas, tá bom? Então vamos lá, gente, fica ligadinho aqui que o último erro que eu trouxe para vocês aqui hoje, muita gente faz, achando que tá ajudando a combater a candidíase. Os outros que eu vou falar, os primeiros 4, a gente faz, às vezes no piloto automático nem presta muita atenção, mas o último, eu tenho certeza que alguma de vocês aí já fez, achando que está ajudando a combater a candidíase, diminuir a candidíase, tá? Então, antes de eu entrar aqui, rapidinho, né? Deixa eu lembrar para vocês, antes de eu entrar aqui nos nossos erros de hoje, quero lembrar que estão abertas as inscrições para a nossa imersão Chega de Candidíase, que é um evento online gratuito que vai acontecer de 30 de janeiro a 3 de fevereiro, onde eu vou mostrar o caminho para acabar de vez com a candidíase, com os primeiros passos que a gente precisa seguir aí nesse caminho, tá? Então, se você ainda não fez a sua inscrição, faz, você que está aqui no Instagram, o link está lá na bio,
tá? Se você ainda não fez, faz depois da live, eu preciso sair para já anotar, depois você faz aqui no Facebook e no YouTube, tá na descrição do vídeo o link para você fazer sua inscrição, tá? Então, espero vocês lá, online, você vai assistir aí da sua casa, tá? Só basta ter uma internet aí, um caderninho, uma caneta para anotar, tá? Porque também vai ter muita coisa para vocês já colocarem em prática no seu dia a dia. E na primeira aula já vou dar para vocês uma lista completa de sintomas para você saber se realmente o que você está sentindo aí é candidíase ou não, talvez é uma outra coisa. Então, vou explicar isso para vocês já na primeira aula, passar essa lista completinha, tá? Então, vamos lá, gente. Que erros são esses, Roberta, que você está falando aí, que a gente comete no nosso dia a dia, que pioram a candidíase? Bem, o primeiro que eu trouxe para vocês hoje é uma coisa assim que acontece com a maioria das pessoas, principalmente hoje em dia, com essa vida corrida que a gente leva, né? Que é não prestar atenção no que a gente come. Ai, Roberta, mas como assim não prestar atenção no que a gente come? Gente, quando a gente não presta atenção no que a gente está comendo, a gente acaba comendo besteira, a gente acaba comendo alimentos, né, com muito açúcar, com muito carboidrato refinado, com muita gordura, alimentos com muitos aditivos, tá? Muitos alimentos industrializados. E também, não só isso, às vezes até você nem come tanto desses alimentos, mas você não presta atenção na variedade dos alimentos que você está comendo. Você não presta atenção se sua alimentação está sendo uma boa fonte de nutrientes ou não. Às vezes você come lá arroz e feijão todos os dias, puro, não bota nem um leguminho, não come uma fruta ao longo do dia, nem nada. Você faz lá, vai lá, come seu arroz, feijão e bife todo dia arroz, feijão e bife. É uma coisa, dá para considerar que isso aí são alimentos ruins, são alimentos não saudáveis? Não, não dá para considerar que um arroz, um feijão, um bife são alimentos que não são saudáveis. Mas você repetindo isso todos os dias, não colocando ali, não ingerindo quantidade suficiente de frutas, de verduras, de legumes e variando esses nutrientes, isso não vai te ajudar no combate à candidíase, tá? Não vai. Sem contar também, quando a gente está comendo, não prestando muita atenção, a gente come um monte de porcariada, né, gente? Um monte de tranqueira, coisas industrializadas, cheias de aditivos químicos, que aí já junta um monte de coisa. Tem os aditivos químicos que vão matar suas bactérias boas, que já estão bem prejudicadas ali no intestino. E, além de tudo, normalmente esses alimentos industrializados vão ter um monte de coisa que vai alimentar o fungo da candidíase, né? Por quê? Porque geralmente esses alimentos vão ter açúcar, a gente tem alimento salgado, que é cheio de açúcar, por exemplo. Você já pegou um rótulo de uma linguiça ou um presunto para você olhar, para você ler? Tem açúcar ali, você vai encontrar às vezes escrito como açúcar, às vezes como glicose, como xarope de glucose, tá? Você vai encontrar de alguma forma o açúcar ali, sem contar vários outros aditivos, né? Que ao mesmo tempo você vai estar alimentando o fungo cândida e você vai estar enfraquecendo, matando suas bactérias boas do intestino, tá? Outra coisa também, quando a gente não presta atenção, né? Que eu falei de estar comendo sempre as mesmas coisas, vai estar faltando nutrientes ali para o seu organismo. E se a gente cai nessa monotonia alimentar, tá comendo sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sem variar, né, o suficiente, a gente não está alimentando uma variedade de bactérias dentro do nosso intestino. Lembra que a cândida acontece, né? O fungo cândida, ele cresce primeiro lá no nosso intestino, depois que ele vai se espalhando pelo resto do corpo, né? Incluindo aí a região vaginal. Então, a gente tem que cuidar do nosso intestino. Se aquilo ali se desregula, é ali que o fungo cândida vai começar a crescer e depois, né, desencadear todos os problemas que a candidíase traz. E quando a gente está comendo sempre as mesmas coisas,
são sempre as mesmas bactérias, os mesmos tipos de bactérias que estão se alimentando, mesmo sendo bactérias boas, tá, gente? São as mesmas bactérias que vão se alimentando sempre. Por quê? A gente, por exemplo, né? Cada um de nós tem um gosto, né, alimentar. A gente às vezes come assim, né? Várias coisas, mas sempre temos nossas preferências, não é mesmo? E com as bactérias a mesma coisa, tá? Tem os alimentos que cada espécie de bactéria, cada tipo de bactéria boa consegue usar mais fácil, tá? Consegue utilizar de uma maneira melhor para ela crescer melhor. Então, se está faltando aquele determinado nutriente ali na sua alimentação, alguns tipos de bactéria que só usam aquele nutriente, ou só usam mais facilmente, né, aquele nutriente, não vão conseguir crescer bem. Então, vai ficar faltando daquela bactéria ali na sua microbiota. E se está faltando algum tipo de bactéria, está sobrando demais algum outro tipo, fica desequilibrado. E intestino ali desequilibrado, a microbiota intestinal desequilibrada, né, os bichinhos, as bactérias ali boas do intestino quando estão desequilibradas, vai favorecer o crescimento do fungo cândida, tá? Então, também, nessa questão de prestar atenção no que a gente come, também passa por isso, porque às vezes mesmo comendo coisas realmente saudáveis, realmente que vão nutrir o seu organismo, que não vão estar alimentando demais o fungo, que vão estar cuidando bem ali, nutrindo suas células mesmo, seu corpo vai estar aproveitando bem, mas se forem sempre as mesmas todos os dias, sem variar, você vai estar gerando um desequilíbrio ali, né, em todo aquele universo ali, naquele mundinho ali das bactérias intestinais, tá, que a gente chama de microbiota, tá bom? Né? E também essa questão de não variar, aí pior ainda, né, já não é bom se você não varia entre os alimentos saudáveis. Pior ainda se você não varia comendo só tranqueira, só porcariada, né, gente? Aí, além de não alimentar as bactérias boas, você vai estar alimentando bactérias ruins e os fungos também, né? E aí, já viu, vai crescer fungo cândido assim, a rodo, até, né? Então, esse é o primeiro, né? O primeiro erro que a gente comete aí no nosso dia a dia, hein? E aí, meninas, alguém se identifica com isso? Come na correria do dia a dia, né? A gente, mulher, cheio de coisa para fazer. Às vezes a gente está aí, ai, tem que cuidar de filho, a gente trabalha fora, aí tem que cuidar de filho, de marido, tem que ver as coisas da casa, tem que ver as coisas do trabalho, ainda tem que ir para academia, tem que malhar para cuidar da saúde, cuidar do corpo, estudar alguma coisa para a gente se manter atualizado. E aí, como que a gente faz? Vai tudo na correria mesmo, né? Você chega no final do dia, às vezes, pergunta: o que você almoçou hoje? Menina, sabe que eu nem tô lembrando? Então, eu sei que isso acontece com muita gente, isso já aconteceu comigo também. Hoje, graças a Deus, né, eu tenho consciência do que eu tô comendo, eu presto atenção, tá? E, assim, isso faz total diferença para a gente conseguir, de verdade, acabar com a candidíase. Elisângela, sim, eu me identifico comer tudo de maneira errada, muita besteira. Viu só, gente? Eu sei como é, né? Eu sou humana também. É como vocês, tem um monte de coisa para fazer. Laura, tudo isso eu como e muito, tô morrendo com isso. Laura, não, você não está morrendo. Vamos cuidar de você, tá? Patrícia, vixe, tem que mudar muita coisa. Vamos mudar. Estou mostrando aqui para vocês o caminho, vou segurando a mão de vocês na nossa imersão. Chega de candidias e nós já vamos dar os primeiros passos, tá? Neste caminho. Poliana, e a cerveja? Poliana, a cerveja também vai estar alimentando o fungo, tá? A cerveja vai ter glúten, que é uma proteína que o nosso corpo não digere tão bem assim. E vai sobrar bastante, o fungo vai usar, tá? Eu falei para vocês já ontem mesmo que o fungo cândida usa bastante o açúcar, mas ele também consegue usar bastante proteínas. Então, proteínas que o nosso corpo não digere muito bem, vai ficar sobrando
ali no intestino, o fungo cândida vai usar, tá? Então, a cerveja, além do álcool também, tá? Que o álcool também vai estar afetando todo o funcionamento do nosso organismo. E sim, vai alimentar o fungo, infelizmente. Poliana, olha só, mas, né, para te tranquilizar, tá? Eu também, de vez em quando, bem tomo algum chopp, principalmente como chopp artesanal, né, gente? Chopp artesanal tem seu lugar, né? Eu, de vez em quando, tomo meu chopp e hoje em dia isso não me afeta. É claro, né? A gente não vai ficar aí enchendo a cara, né? Todo dia, todo fim de semana, assim, nem nada. Mas, assim, em um primeiro momento que você tem que dar um tratamento de choque aí no seu corpo, parar mesmo de alimentar demais o fungo cândida, né? Para acabar e eliminar esse excesso do fungo do organismo, aí sim você vai ter que deixar isso de lado um pouquinho. Mas não quer dizer que vai ter que ser assim para sempre, não, tá? Depois você vai poder voltar a consumir sua cervejinha aí tranquila, tá bom? Ai, peraí. Ah, oi, Betinha, você tá aqui de novo, que linda, amei sua história, tá? Eu já fui assim, hoje eu me cuido bem da minha saúde depois do meu problema. Sim, Betinha, cuida mesmo. A melhor coisa que você faz é investir na sua saúde, cuidar bem de você. Você sabe como é, né? Você tá passando aí por um período que necessita de mais cuidados, né? E é isso aí, continua cuidando da sua saúde, não pare nunca mais. Depois que a gente começa assim, é, você percebe as melhoras, você percebe as mudanças para melhor aí em tudo, na sua vida como um todo, na sua própria saúde, na sua disposição. Gente, até na sua beleza, né? O cabelo melhora, a pele melhora, tudo melhora. Meire tem o Cândida há mais de 2 semanas. Meire, infelizmente, às vezes chega em um determinado ponto que vai ficando, né? Mesmo a gente tentando fazer alguma coisa para amenizar os sintomas, não tem jeito. A gente tem que cuidar da raiz do problema mesmo. Enquanto a gente não cuidar da raiz do problema, o fungo vai continuar causando esses problemas. Patrícia, deixe de comer outras coisas, mas a cerveja não. Patrícia, você vai ver depois que melhorar da candidíase, você vai ver o quanto maravilhoso. Você pensa assim, poxa, até que não é tão ruim assim não, né? Vou deixar a cerveja de lado assim só um pouquinho, só por um tempinho pequenininho. Cleide, como saudável durante a semana, mas no fim de semana como muita massa. Ah, Cleide, realmente massa alimenta muito, muito o fungo cândida. Não bebo. Ah, ótimo, muito bom para você. Deixa eu ver. M. Valeriano. Enxada deve ser o quê? Tipo enlatadas, tipo atum. Gente, atum você pode comer. Ah, enlatado, tá. Enlatado tipo atum, olha só. Vou dar uma dica aqui para vocês, para esses enlatados, tá? Então, vamos começar a prestar atenção no que a gente come, começando, né, não só pela hora de você montar o seu prato, né, escolher bem o que você vai comer, ter esta consciência aí, prestar atenção no que você está comendo, né, para você não exagerar na quantidade e também saber ali a variedade que você está se alimentando, tá? Mas aqui vai uma dica para a gente começar a prestar atenção, né? Uma dica para melhorar essa questão de prestar atenção no que a gente está comendo. Essa questão dos enlatados, quando vocês forem, estou com muita vontade de comer um atum, uma sardinha, eu preciso ter isso de vez em quando, porque me salva às vezes, na hora do aperto, na hora da pressa. Então, uma dica para vocês, quando vocês forem comprar, eu já vi, tá? Não estou inventando isso, nem nada, tá? É tranquilo de encontrar, assim, na grande maioria dos supermercados, você encontra sardinhas e atum em conserva, mas a conserva de azeite, tá? É simplesmente isso. O atum com azeite, às vezes um pouco de sal, tá? E a sardinha é a mesma coisa. Sardinha com azeite, sal. Sem nenhum outro tipo de conservante, sem nenhum outro tipo de tempero, nem nada, tá? Então, isso aí, olha lá nos ingredientes, porque a maioria vai ter lá
algum tipo de conservante, tá? Vai ter um óleo, vai ter lá óleo vegetal ou óleo de soja, que são os óleos que não fazem tão bem assim para a nossa saúde como um todo, consequentemente vão estar atrapalhando o funcionamento do organismo, está atrapalhando toda a questão intestinal ali também, né? As bactérias boas que a gente precisa alimentar, nutrir bem, tá? Tudo isso vai estar sendo impactado pelo consumo desses óleos aí que não são tão saudáveis assim. Então, vamos prestar atenção. Às vezes também, não se enganem, tá? Porque às vezes está lá sardinha ou atum em água, não é em óleo, tá? Em água, aí você vai ver, não tem o óleo, mas tem a água, aí tem um monte de conservantes, tá? Tem um monte de conservantes, aditivos, aí tem lá tempero artificial, com sabor artificial de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, tá? Um monte de coisa desse tipo. Então, isso aí vai estar prejudicando a questão da candidíase, porque vai estar afetando bastante as nossas bactérias boas ali do intestino. Se as boas diminuem, aumentam as ruins e os fungos, tá? Então, se você quiser consumir aí o seu enlatado, o seu atum ou a sua sardinha, procure lá, sempre no rótulo, tá? Não é, gente, naquela tabelinha de informação nutricional, onde tem lá o tanto de calorias, quantidade de carboidrato, né, de açúcares e gorduras, não é ali. É na lista de ingredientes, é menorzinho assim, que fica mais ou menos, geralmente fica abaixo, logo abaixo dessa tabela tem lá ingredientes. Aí vai estar lá atum, azeite de oliva, às vezes sal, tá? Então olha na lista de ingredientes. É lá que você vai encontrar essas informações de tudo que tem ali, porque é obrigado por lei a ter tudo escrito, tá? Ali não tem como a indústria alimentícia passar a perna na gente, dar aquela disfarçada, né? Que às vezes tá lá, zero gordura trans, sem glúten, sem não sei o que, sem leite, blá blá blá, sem açúcar. Aí você vai ver depois lá na parte dos ingredientes pequenininho, que aí não tem açúcar, mas botaram um adoçante super artificial que vai ser péssimo para suas bactérias boas, tá? Então, vamos prestar atenção aí na lista de ingredientes, tá? Então, vamos lá, meninas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem algum comentáriozinho aqui desse da nossa primeiro erro de hoje. Antes de eu passar para o segundo, deixa eu ver se apareceu alguma dúvida aqui no YouTube. Deixa eu ver, José, mas tive coceira nos braços, nas pernas, fui ao médico, o diagnóstico foi dermatite. Será que tem a ver com a candidíase? Joselma, pode sim, tá? A candidíase pode provocar dermatite, sim, de várias maneiras. Às vezes, um tipo de dermatite que você não consegue identificar. Você vai no médico, você vai no dermatologista, ele não consegue identificar o que está causando ali aquela dermatite. Pode sim ser devido ao excesso do fungo cândida no seu corpo, tá? Porque vai provocar ele pode provocar ressecamento na pele, o excesso de oleosidade, pode causar muito distúrbio na pele, tá? Muitos distúrbios de pele, não somente coceiras ou manchas e tal. Então, pode sim a dermatite ser um sinal aí de que tem muito fungo no seu corpo, tá? Então, você precisa prestar atenção em outros sinais, tá? Outros sintomas aí que o seu corpo está mostrando, né? Você tem, né, os sintomas típicos vaginais ali, corrimento, ardência, coceira, dor na relação, tá? Se você tem outras coisas, tem sintomas digestivos, né? Na live de ontem, que ficou salva, eu falo bastante desses outros sintomas aí que o fungo cândida pode provocar, né? Além dos vaginais, que eu falo, né, um pouco mais especificamente desses aí. Falo de distúrbios dermatológicos, né? De excesso de gases ali, né, que são devido à fermentação que o fungo provoca, e também os que são devido à hipoglicemia, porque o fungo usa muito o nosso açúcar, tá? Então, a live de ontem tá salva, né? Depois, se você quiser dar uma olhadinha, eu explico um pouco melhor sobre isso, mas sim, dermatite pode ser por causa da candidíase. Gente, se vocês têm alguma dúvida, às vezes,
se o que você está sentindo pode ser pela candidíase ou não. Fica ligadinho aí, se você já fez a sua inscrição para a imersão Chega de Candidíase, já na primeira aula eu vou passar para vocês uma lista bem completa de sintomas que sim podem ser provocados pela candidíase. Aí você vai vendo lá o que você está sentindo, né? Anota tudo direitinho, que isso vai te ajudar a entender se o que você está sentindo é ou não provocado aí pelo excesso de fungos, né? Porque isso é uma coisa multifatorial, a gente junta um monte de peça, tá? Para fazer um diagnóstico correto e, consequentemente, um tratamento correto também, tá? Então, vamos lá. Primeiro erro aí é esse de não prestar atenção no que a gente come. A gente acaba, né, pecando na qualidade do alimento, na quantidade e acaba causando distúrbios aí para o nosso organismo, né? Deixando as bactérias boas mais fracas e fortalecendo o fungo cândida, tá? Outra coisa que o segundo erro de hoje, que também está relacionado à alimentação, também está relacionado ao que a gente come, tá? É mais ou menos interligado aí com o primeiro erro, que é não prestar atenção no que a gente come, mas esse aqui, além de não prestar atenção no que a gente come, é a questão do beliscar demais entre as refeições. Por que ficar beliscando demais entre as refeições traz problemas aí, pode piorar a candidíase? Por quê? Ó, dois motivos principais. Beliscar demais vai estar mobilizando muito o seu sistema digestivo à toa. Você vai estar dando um super trabalho para o seu corpo. Você vai começar a mastigar, começar a comer, isso já vai começar a dar sinais, mandar sinais para o seu cérebro e espalhar sinais para o seu corpo de que está vindo uma refeição e ele se prepara para fazer uma digestão de uma refeição. Mas você está lá só comendo uns brisquetes ali à toa, que não vai encher a barriga, que não vai te nutrir, que não vai fazer nada, né? Tá lá comendo fora de hora um monte de coisa que está mobilizando aí a sua digestão à toa. É uma energia que o seu corpo está gastando à toa, tá? Seu corpo está precisando concentrar a energia dele para acabar com o fungo cândida, para acabar com esse excesso do fungo. Então, se você está dando muito trabalho para o seu corpo, ele vai ter que dividir a energia dele, ele não vai conseguir se concentrar tanto quanto deveria no combate ao fungo, tá? Isso também acaba atrapalhando a própria questão de manter, né, equilibrado todo o local ali de estômago, de intestino, e isso também vai prejudicando as bactérias, tá? As bactérias boas que precisam estar bem ali, porque vai estar caindo ali algumas substâncias, liberando alguns ácidos, algumas coisas ali que não tem um alimento, uma quantidade de alimento suficiente ali para ser consumida, né? Então, esse monte de substâncias às vezes pode acabar agredindo o seu próprio organismo ali, tá? Outra coisa também, na questão do beliscar, é que além de você estar mobilizando à toa a energia do seu organismo para uma digestão que não precisa estar acontecendo ali, né? É comer coisa errada, né, gente? Fala a verdade. Quando você vai ficar aí beliscando umas coisas à toa assim, só para ficar mastigando mesmo, né? Porque tá entediada, você vai procurar uma fruta para ficar beliscando? Você vai procurar um chazinho ali saudável para você ficar beliscando? Você vai procurar, por exemplo, um petisco, né? Eu amo esse, gente. Um petisco de grão de bico, temperadinho, assado ali para você ficar comendo de petisco assim à toa? Não, você não vai. Normalmente você vai pegar um pãozinho, um biscoito, um chocolatinho, um iogurte, às vezes um refrigerante. É sempre esse tipo de coisa, não é? Um leitinho com chocolatado, assim. Fala a verdade, não são essas coisas que a gente belisca? Não é? Então, gente, tudo isso vai estar alimentando demais o fungo cândida, tá? Então, além da gente estar alimentando o fungo cândida,
por causa, né, desses beliscos aí que a gente vai fazendo ao longo do dia, a gente também está gastando uma energia, né, do nosso organismo, desviando a atenção do nosso corpo para uma digestão, né, que nem vai acontecer, porque você vai comer um pouquinho de nada, beliscando ali à toa, você não vai parar para comer uma quantidade razoável de alimentos, você vai comer uma coisinha assim, né, direto, vai ficando aí a tarde inteira beliscando, então isso tá ali, né, liberando um monte de coisa, achando que vai vir, não, agora vem, agora vem a comida de verdade, e não vem nunca, né, então é uma energia que seu corpo gasta à toa, tá, então isso também piora a candidíase, tá, porque vai enfraquecendo, né, suas bactérias boas também, vai dando comida para o fungo, né, alimentando o fungo cândida, tá bom? E gastando à toa a energia do seu organismo, tá? Lembrando, eu vou explicar para vocês também na nossa imersão que a gente precisa dar uma folguinha para o nosso corpo para ele conseguir trabalhar bem, né? Para ele conseguir se concentrar ali, focar em acabar com o excesso do fungo, tá? Então, vamos lá, gente. E aí, vocês beliscam muito? Vocês são do time que fica beliscando? Ou vocês ficam aí... Deixa eu ver. Academia mesmo. Atum, frango, ovo. Ótimo. Isso aí, tranquilíssimo. M. Valeriano. Pode. Fica à vontade. Isso aí, você, usando o atum do jeito que eu falei aí, procurando isso, não tem problema nenhum não, tá? Você não vai estar alimentando fungo cândida, não. Lucas, oi, cunhadinha. Oi, Lucas! Que bom que você está aqui me assistindo. E Patrícia, quando volto para academia, tenho repetições de 15 em 15 dias. Patrícia, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas eu vou fazer uma live, tá? Vou fazer uma live, vou abrir um espacinho numa live dessas para eu falar mais especificamente dessa questão da academia, tá? Que a gente pensa que é pela roupa abafada ali de lycra, mas não é bem assim não, tá? Vou fazer uma live e sim, pode piorar, tá, gente? Mas por favor, não vão deixar de fazer exercício, tá? Por causa disso. A gente precisa se exercitar, gente. Nosso corpo precisa desse movimento, tá? Exercício é ótimo. Todo mundo deveria fazer. Vamos lá. Deixa eu ver, Patrícia, não belisco. Pouco chocolate. Patrícia, que bom então que você não belisca, já é uma coisa legal aí que um erro que você não comete. O chocolate, se o seu chocolate for de preferência 70% ou mais, melhor ainda, tá? Então, esse erro você tá tranquila aí. Elisângela, belisco. Ai, Elisângela, eu já fui do time do belisquete também. Deixa eu ver. Márcia, olha que pergunta interessante a sua, Márcia. Bem interessante mesmo, gente. Não é nem do assunto aqui de hoje, nem é desses erros aqui que eu trouxe para vocês, mas eu achei muito interessante essa pergunta da Márcia. Tá? Vou abrir um parêntese aqui, tá? Vocês, por favor, me deem licença para abrir esse parêntese para responder a pergunta dela, que eu achei super interessante e pode ajudar também algumas outras pessoas que têm essas dúvidas. Gostaria de saber se os produtos eróticos provocam candidíase. Márcia, depende do produto. Não é que o produto vai provocar exatamente a candidíase, tá? No caso aí que você está falando dos produtos, se forem, por exemplo, os brinquedinhos, essas coisas, mesmo que vão, né, coisas que são introduzidas ali no canal vaginal, né, isso aí não vai provocar a candidíase, não. O que pode, às vezes, não provocar a candidíase, mas sensibilizar um pouco mais a mucosa vaginal, tá? São os lubrificantes, esses olhinhos aí para esquentar, para esfriar, esses produtos, assim, tá? Esses produtos mais químicos, aí podem estar sensibilizando. Então, quando você for, né, quando for procurar algum produto desse, busque o que for mais
clean label, assim, sabe? Que tiver a menor quantidade possível de ingredientes, tá? Que não tenha coisas extremamente químicas, uns nomes super estranhos de coisas químicas que vocês não sabem o que é, nunca ouviram falar, tá? E no caso de um lubrificante, busquem sempre, prefiram os lubrificantes que sejam à base de silicone, que são menos agressivos, tá? Vão ser menos agressivos em relação a ter reações, tá bom? E sim, a base de água também pode ser, desde que não tenha coisas extremamente químicas junto, tá? Porque, por exemplo, às vezes tem alguns assim, tem sabor, né? Sabor, geralmente é sabor doce, né? Sabor de morango, sabor de chocolate, sabor de não sei o que, aí você vai ver, são coisas que tem algum tipo de açúcar ali no meio, para deixar aquele sabor adocicado, tá? Vocês podiam inventar aí, né, gente? Se tiver, gente, olha, se esse vídeo chegar aí em algum fabricante desses produtinhos aí, tá? Desses produtos eróticos, por favor, inventem aí um gelzinho lubrificante, desses que esquenta e esfria, que tem sabor adoçado com estévia. A gente agradece, né? Então, gente, olha, só prestar atenção nisso, porque se, né, na composição ali, principalmente se tiver essas coisas adocicadas, pode estar deixando o ambiente mais favorável para o crescimento do fungo cândida, sim, tá? Porque o fungo se alimenta bastante de açúcar. Mas o uso, se está tudo equilibrado no seu corpo, se sua alimentação está tranquila, se sua imunidade está boa, está tudo equilibrado no seu intestino, né? O fungo está ali quietinho, sob controle, na quantidade normal que ele deveria estar sempre. As bactérias boas também estão ali na quantidade normal. Não tem problema, aí você pode usar, né, esses produtos eróticos, você pode usar gelzinho que esquenta, que esfria, que faz tudo aí, tá bom? Então, sem problema algum, tá? Só prestem atenção, né, principalmente se você já tá aí, já sofre com candidíase recorrente, né, mesmo que você não esteja em um período de crise de sintomas vaginais, né? Lembrando que isso não quer dizer que não tem excesso de fungo cândida no seu corpo, tá? O fungo às vezes está só quietinho lá no intestino e no momento, momentaneamente, não está afetando ali, causando sintomas no canal vaginal, mas ele está presente em grande quantidade no seu corpo. Então, se você, porque se a gente estiver em crise, não vai nem querer fazer nada, né, gente? Daí você não está em crise, deixa eu aproveitar que eu estava com candidíase, fiz um tratamento aqui, tomei um remédio, passei uma pomadinha, deu uma melhorada, deixa eu aproveitar para namorar. Aí vai usar uns produtinhos desses, aí você pode sim estar favorecendo o ressurgimento ali, né, do fungo cândida, porque ele vai conseguir ter uma facilidade a mais para crescer novamente no canal vaginal, tá? Mas assim, ótima a sua pergunta, eu amei. Primeira vez que me perguntam isso, gente. Deixa eu ver. Fabiana, tenho candidíase todos os dias, mas poucos sintomas. Tá matando o fungo? Fabiana, você está fazendo o que para matar o fungo? Se você realmente estiver fazendo um tratamento realmente eficaz, seguindo um passo a passo, bem certinho, para diminuir a quantidade de fungo, para aumentar a sua imunidade, para realmente tratar da raiz do problema, e os seus sintomas estão diminuindo, realmente é sinal de que o fungo está diminuindo. Mas se for só um tratamento normal de remédios comuns aí que você está fazendo, né, tradicional, ou então não está fazendo nada, só percebeu que os sintomas estão diminuindo, isso pode acontecer, mas não necessariamente quer dizer que está diminuindo a quantidade geral aí de fungos no seu corpo. Às vezes ele só não está muito ativo mais né, no local ali da região vaginal, mas ele pode estar ativo em outras partes. Então você presta atenção em outros sinais que o seu corpo está dando, tá? Se sua digestão tá boa, se não tá com barriga inchada, se a pele tá boa, se o cabelo tá tranquilo, tá? Vou passar uma listinha bem completa para vocês disso aí na nossa primeira aula da imersão Chega de Candidíase, tá bom?
Então, se você ainda não fez essa inscrição, o link está na descrição aqui do vídeo, né, no Facebook e no YouTube, e aqui no Instagram está lá na bio, tá, gente? Quando uso lubrificante à base de água, não sinto ardência. Quando sabores eu sinto. Ai, tá vendo? Até porque às vezes, né, os de sabores têm mais coisas químicas para manter estável o que está dando o sabor, o que está dando o cheirinho, essas coisas assim. Então, quanto mais tiver cheiro, sabor, cor, essas coisas que esquenta, esfria, quanto mais características forem agregando aí nesses produtos, né, nesses lubrificantes, nesses produtos eróticos, mais coisa química tem que ter para manter a estabilidade desse produto, já que está misturando tanta coisa, né? Rafaela, e quando tá com muita coceira, pode namorar normal? Rafaela, olha aqui. Vou te dar duas respostas. O ideal e o possível. O ideal, no mundo ideal, perfeito, né? O ideal idealístico mesmo é não namorar, tá? Não ter relação enquanto você tá com coceira, tá com ardência, tá com queimação, tá com toda essa irritação local, tá? Por quê? Porque isso vai estar piorando de alguma forma, né? O fungo, eu sempre gosto de dar esse exemplo para vocês, o fungo já tá ali no canal vaginal, lá na dele, ele já quieto ali, ele já tá provocando tudo isso. Imagina quando tem uma relação que vai ter aquele atrito, né? Durante a relação, durante a penetração, vai ter aquele atrito, uma coisa vai estar lá empurrando aquele fungo, né? E ele vai pensar, gente, o que é isso? Estão querendo me tirar daqui. Ele vai querer se defender, ele vai se sentir super ameaçado, aí ele vai liberar mais substâncias ainda, tá? Aí pode sim piorar a ardência, piorar a coceira, a queimação, pode dar até fissuras, porque está bem sensibilizado já a sua mucosa, a região ali, a pele, né? Então, o ideal, idealístico, é não ter relações, não namorar, enquanto tiver aí com uma crise de candidíase aí nos seus sintomas vaginais, tá? Mas vamos voltar aqui para o mundo real, vamos voltar para a nossa vida real, tá? Com o nosso relacionamento real. A gente sabe que na vida real não é bem assim, eu te entendo, porque eu já passei por isso, tá? Na vida real, Não, calma aí, Rafaela, calma aí. Vamos para a vida real. Tô vendo aí que você perguntou assim, como explico isso pro meu esposo, mas peraí. Voltando para a vida real, tá? A gente sabe que não é bem assim. A gente sabe, às vezes o marido vem todo carinhosinho aí com a gente, né? Aí você não resiste. Não é às vezes, não, é porque, meu marido quer, não tô nem com vontade e tal. Pode acontecer isso? Pode, gente. Não tô aqui para julgar ninguém, tá? Eu só tô aqui para trazer as informações para vocês, para trazer consciência para vocês entenderem e poderem, né, fazer suas próprias escolhas, tá? Então, assim, vai independente, né? Se é porque é para agradar o marido ou porque realmente você ficou com vontade, você tá com saudade, o marido chegou todo gostosinho aí para você, né? Aí ficou com vontade, então vai fazer alguma coisa, vai namorar. Fazer o quê, né, gente? Na vida real a gente acaba sim namorando, sim, tá? Mesmo estando ali com o candidíase vaginal. Isso vai passar para o seu marido? Não, não vai passar para o seu marido. Candidíase não é sexualmente transmissível, tá? Vai causar um incômodo, vai causar uma ardência, vai dar uma pioradinha nos sintomas? Muito provavelmente sim, tá? Raríssimas vezes, quando você está com uma crise ali de sintomas vaginais, não vai piorar, tá? Raríssimas. O que você pode fazer para ajudar a diminuir um pouco esse desconforto quando você for ter uma relação, quando você for namorar? Você pode, né, como bem lembrou aqui no comentário a nossa amiga, você pode usar algum tipo de lubrificante, tá?
ou à base de água ou à base de silicone, mas evite, né, por exemplo, esses aí que tem cheirinhos diferentes, que tem cores diferentes, sabor e tal, tá? O mais simples possível, o mais neutro possível, a base de silicone ou a base de água, que isso vai ajudar a diminuir um pouco esse atrito, tá? E também pode até ser, sabe o que, gente? Como um lubrificante natural, o óleo de coco. O óleo de coco, além de tudo, ainda tem, além de, né, funcionar como um lubrificante, ele ainda tem um efeito antifúngico, tá? Então você pode usar aí o óleo de coco também. Aqui, tá? Aqui você tem que tomar um cuidadinho se for usar o óleo de coco. Se for usar o óleo de coco, use se você for ter uma relação sem preservativo, tá? Ah, você tem com seu marido mesmo, você toma seu remédio, você é operada, marido operado, né, não tem essa preocupação, nem nada, é um parceiro fixo que você já conhece, então, né, vocês já sabem que tranquilo não usar preservativo, ótimo, tá? E pode usar óleo de coco. Por quê? Porque o óleo de coco, ele pode sensibilizar um pouco o látex do preservativo. Então, se você está usando aí o preservativo com o intuito de não engravidar, tome cuidado, não use o óleo de coco, tá? Né? E também, às vezes, é um parceiro novo, né? Você não sabe aí no histórico de saúde dele, nem nada, então vamos usar preservativo, né, gente? O nome já diz, né? Vamos nos preservar, tá? Aí, prefira um outro tipo de lubrificante, ou a base de água, ou a base de silicone, tá? Que aí vai manter intacto o preservativo, tá? Ah, quer dizer que vai rasgar, furar, nem nada? Não, são tipo microporozinhos que podem aparecer, tá? No preservativo quando usa óleo de coco, tá bom? Então pode sensibilizar aí o látex e aparecer esses microporos aí, que aí já vai comprometer a eficácia da proteção, tá bom? Então, fechando aqui, né? Para eu não me perder demais, gente. Olha só, já tem quase uma hora que eu tô aqui falando com vocês e eu só falei de dois erros, gente. Eu tenho que falar de 5. Mas não se preocupem, tá? Amanhã, eu sei que é sábado, eu sei que muitas de vocês vão estar saindo, passeando, fazendo suas coisas, mas amanhã, aqui às 8 da noite, estou aqui também, trazendo a segunda parte, né, desses erros, porque é bastante coisa, tá? Então, se por um acaso não der tempo, eu não conseguir falar aí de todos os cinco erros que eu trouxe para vocês aqui hoje, eu acrescento eles amanhã, tá bom? Que amanhã tem mais. Então vamos lá. Terceiro erro que a gente comete no dia a dia sem nem se dar conta, tá? Consumo de fungos ocultos. Às vezes nem é tão oculto assim, tá? Porque às vezes a gente come coisas que são fermentados, aí tem uns funguinhos ali, as leveduras, né, são um tipo de fungo, tá? Que vão estar fermentando alguns alimentos. Então, isso vai estar levando, pode estar levando um pouco mais de algumas toxinas para o nosso organismo, pode estar levando, às vezes não exatamente toxina, mas restos, assim, dessas leveduras, tá? Que elas em si podem não provocar problema para a gente, mas às vezes pode ter os restos, assim, delas, das células, dessas leveduras, né, que foram usadas no preparo de algumas coisas, podem estar sensibilizando a nossa imunidade, que já está sensibilizada pelo fungo, tá? Então, isso pode não ser bom para a gente neste momento, que está com excesso do fungo dentro do nosso corpo. Nossa imunidade já está bem sensibilizada, assim, sabe? Está bem ativa contra coisas e pedaços, né, de fungos, tá? Então, isso pode estar dando uma sensibilizada aí no seu organismo. E, como eu já falei, né, um pouquinho antes aqui para vocês, a gente não quer dar trabalho para o corpo, a gente não quer sensibilizar, colocar coisas a mais no nosso organismo para dar mais trabalho para o corpo,
para tirar a atenção do combate ao fungo cândida que já está ali em excesso, tá? Então, e o que são isso? As coisas fermentadas, assim, que a gente toma, né, que a gente come, que usa leveduras, fungos, assim, não é só isso também, tá? Tem os fungos ocultos nos alimentos também. Por exemplo, os alimentos prontos, né, que a gente deixa na geladeira, preparou ali a comida, ai, nossa, vou preparar logo uma comida aqui, uma quantidade bem grande, para a semana inteira aí, para não ter muito trabalho, que eu não tenho muito tempo ao longo da semana. Beleza, então congela, tá? Porque se ficar na parte de baixo da geladeira, esses alimentos prontos, que você já cozinhou, já temperou ali, né? Isso passou de 2 dias, já vai estar ali com crescimento de fungos, tá? Você, às vezes, não vai perceber. O crescimento de fungos no alimento não quer dizer que ali na superfície do alimento vai estar cheio de mofo, cheio de bolor, cheio daqueles pontinhos pretos, ou daquelas coisinhas esbranquiçadas, ou daqueles pontinhos azuis, assim. Não, tá? Às vezes você vai olhar, vai estar tranquilo. Você vai comer, o gosto vai estar bom, não vai ter modificação nenhuma, tá? Nem na cor, nem no cheiro, nem no gosto, nem nada. Mas já começou a crescer uma quantidade de fungos ali que já vai estar numa quantidade que vai estar trazendo prejuízo para o seu organismo, vai estar sensibilizando o seu organismo, você vai estar colocando dentro do seu corpo, além de todos os fungos que já estão no seu corpo, você vai estar colocando mais fungos com mais toxinas, tá? E isso vai estar, sim, sobrecarregando o seu organismo, sobrecarregando a sua imunidade, tá? Então, vamos deixar esse negócio. Fez, né, um excesso de comida, fez uma quantidade grande ali. No domingo, gente, exagerei na comida de domingo. O que eu faço? Congela, tá? Se vai durar mais do que 2 dias, congela. Até 2 dias, tranquilo. 48 horas, tá? 48 horas ali no máximo da comidinha pronta na geladeira. Se precisa de mais tempo do que isso para você consumir, separa em porções menores e congela, tá bom? E outra coisa também, gente, de mofo oculto. Esse aqui, né, ainda tá no terceiro, tá, gente? Isso aqui ainda é dentro do terceiro, esse mofo oculto aí que a gente consome, né? Esses fungos ocultos, sem a gente nem perceber, tá? Que são também as frutas com mofo. Ai, gente, sabe? Às vezes, aquele pêssego lindo que você pegou assim na fruteira ou na geladeira mesmo. Ai, tá lindo aquele pêssego. Na hora que você pega assim, ai, tem um pedacinho ali que tá um amassadinho, que tá com um mofinho, que tá com aqueles pontinhos esbranquiçados de mofinho. Aí você vai fazer o quê? Já fiz demais, gente. Olha só. Eu levanto a mão aqui porque eu já fiz muito. O que você vai fazer? Você vai lá pegar a faquinha, cortar aquela partezinha, você vai ver o resto tá lá todo lindo e vai comer, né? Só que para o fungo estar aparecendo ali, é sinal de que por dentro ele já se enraizou muito. Ele cresce muito mais para dentro do alimento do que para fora, porque ali para dentro tem os açúcares que ele gosta muito, tem a umidade, né, do próprio alimento, da fruta que está ali. Gente, isso quer dizer que porque ele gosta do açúcar da fruta, não posso comer fruta nunca, não é isso, tá? Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é sinal de que se tem aquele mofo aparecendo já na fruta, né? Joga ela inteira fora. Senão, o fungo já se enraizou ali por dentro, tá? E não tem como a gente dosar, principalmente só olhando, né, gente? Às vezes em algum teste de laboratório até é possível, mas a gente em casa olhando não consegue saber a extensão, né, dessa contaminação aí do fungo. Você não consegue saber até onde está indo a raiz do fungo. Não dá para saber só de olhar, tá? Então, joga fora, infelizmente, tá? Dá dó, dá muita dó, mas
Infelizmente é assim, senão a gente vai estar comendo, colocando no nosso organismo mais fungos, mais toxinas, né? E dando mais trabalho aí para o nosso corpo, tá? Prejudicando aí o nosso tratamento da candidíase. Se a gente desvia a atenção do organismo, da nossa imunidade, né, do combate à candidíase que já está acontecendo ali no nosso corpo, ela vai conseguir crescer mais fácil. O fungo vai conseguir crescer mais fácil porque tem menos combate, tá? Então, vamos lá, gente. Agora, nossa quarta. Vou correr aqui com vocês, hein, gente? Pode deixar que eu ainda fico uns 10 minutinhos respondendo as perguntinhas de vocês. Vou correr aqui com a quarta e a quinta, gente. O quinto erro, tenho certeza que pelo menos uma de vocês aí já deve ter cometido. Eu já cometi, eu já fiz isso também, tá? O quinto, os que eu tô falando até agora, a gente faz sem perceber, sem nem pensar na relação disso com a candidíase. Mas o quinto, às vezes, a gente faz achando que tá ajudando a combater a candidíase, tá? Então aguenta aí. Vamos correr aqui no quarto, né? Vamos lá. Quarto erro de hoje, né? Tomar pouca água ou tomar água nos horários errados também, tá? Por quê? Por que que tomar pouca água vai piorar a candidíase? A gente tomar pouca água piora tudo no nosso corpo, né? Mas, no caso da candidíase, vai piorar por quê? Porque a gente precisa da água para eliminar as toxinas, tá? A destoxificação aí do nosso organismo, né, precisa de água. Por quê? Porque o corpo, para eliminar as toxinas que estão circulantes ali, né, elas precisam ser carregadas, principalmente ali para o fígado, para os rins, para ser inativada, né, transformada e jogada fora, tá? E vai precisar de água para fazer tudo isso. Precisa de água, tanto para ter a quantidade suficiente de sangue circulante, quanto para produzir também a quantidade necessária de fezes e de urina, para levar isso para fora, né? Então, a gente precisa, sim, de bastante água para essa questão da detoxificação, tá? Então, as toxinas, são as toxinas que o fungo produz, são as toxinas também de quando o fungo começa a morrer, tá? Quando o fungo morre, ele não libera as toxinas só quando ele está vivo. Quando ele morre, as células dele se desmancham e tudo que estava guardadinho lá dentro cai no nosso corpo, tá bom? Então, isso aí vai precisar ser eliminado de alguma forma. E se a gente não elimina isso, vai acumulando essas toxinas no nosso corpo, vai piorando os sintomas, tá? Quanto mais substâncias do fungo ali dentro, quanto mais toxinas do fungo ali dentro do nosso corpo, mais sintomas vamos ter, mais intensos, né? Vai ser a maior quantidade de sintomas e a intensidade maior também, tá bom? Então, precisamos tomar água. E cuidado, tá? Não é porque precisa tomar uma quantidade suficiente de água que é para sair bebendo água assim desesperadamente, né? Em qualquer momento, não. Por quê? Porque em alguns momentos, se você exagerar na água, você vai atrapalhar a sua digestão. Por exemplo, né? Se você tomar muita água, aí aqui qualquer tipo de líquido, tá? Se você toma muito líquido durante as refeições, você vai estar atrapalhando a sua digestão, você vai estar diluindo ali aqueles ácidos, o suco gástrico, tudo que o seu corpo está precisando ali, bem concentrado para quebrar bastante o alimento, né? Vai ser diluído, vai ficar mais fraco, consequentemente vai quebrar menos o alimento, tá? E se quebra menos o alimento, sobra mais ali no intestino, sem ser absorvido, tá bom? E se sobra mais ali no intestino, tem mais comida para o fungo comer, né? Porque o fungo cândida, gente, ele come de praticamente tudo, tá? Ele come proteínas que vão sobrando ali para ele, que a gente não digere muito bem, vai sobrando ali, ele come. Açúcar, maravilhoso, ele ama, tá? Então, ele consegue
né, se virar aí, tá? Então, tudo que estiver sobrando ali no nosso intestino, ele vai sim conseguir, tá? Vai conseguir usar e crescer mais. Então, gente, tomar bastante água, mas nos momentos certos, tá? Não vamos ficar tomando muita água aí durante a refeição e até 1 hora, mais ou menos, depois da refeição. Ai, Roberta, mas eu sinto sede. Ai, quando eu termino de comer, eu sinto muita sede. Não sei se é por causa do sal da comida, eu sinto sede. Gente, olha, experiência própria, tá? Quando você tá tomando água direitinho ao longo do dia, o seu organismo tá bem hidratado, você não vai sentir essa sede louca depois da refeição, tá? A gente sente essa sede louca depois da refeição quando o nosso corpo tá meio desidratado. Aí ele pede mais água para conseguir lidar bem com o sal da comida, né? Com o que está entrando ali no nosso organismo que precisa de água para todos esses processos da digestão, tá bom? Mas quando você está tomando água direitinho ao longo do dia, seu corpo está bem hidratado, você não vai sentir essa sede louca, tá? Então, fechamos aqui o nosso. Hoje dia falou terceira, o nosso quarto erro de hoje. Agora vamos lá pro quinto erro que a gente faz no dia a dia, né? Levanto a mão aqui de novo, porque eu já fiz isso também, tá? Que é, peraí, lembrando, imersão, chega de candidíase, tá chegando, tá, gente? Faltam 10 dias só, dia 30 de janeiro, tá? De 30 de janeiro a 3 de fevereiro, nossa imersão chega de candidíase, com o caminho, vou mostrar para vocês, ensinar o caminho para acabar de vez com a candidíase e já vou ajudar vocês a dar os primeiros passos, tá? Então, vamos lá. Se você não fez, né? Lembrando, se você ainda não fez a sua inscrição, aqui no Instagram, tá lá na bio, aqui no YouTube e no Facebook, na descrição do vídeo, você tem o link para fazer a inscrição, tá bom? Então, vamos lá. Quinto erro que eu trouxe para vocês aqui hoje, que é excesso de higiene. Isso aí, gente, excesso de higiene na região íntima vai piorar a candidíase. Tenho certeza que algumas de vocês já ouviram isso, já sabem disso, né? Mas também tenho certeza que, mesmo quem hoje em dia já sabe, algum dia na vida já fez isso. Eu já fiz, gente. Quem nunca, né? Quem nunca? Que atire a primeira ducha vaginal. Vamos lá, gente, né? Por que o excesso de higiene ele vai piorar a candidíase? A gente às vezes acha que vai ajudar por causa da, né? Pela questão do corrimento, que super incomoda a gente mesmo. Aquele excesso de corrimento, aquele corrimento esbranquiçado, cheio de grumos. Normalmente não tem, né, um cheiro muito forte, mas dependendo da sensibilidade de cada pessoa a cheiros, vai incomodar, né? Tem muita gente que relata mau cheiro, mas em geral um cheiro extremamente ruim, tá? Aqui só para eu diferenciar para vocês, um cheiro muito ruim, tipo um cheiro de alguma coisa podre, um cheiro de peixe, alguma coisa assim, normalmente está ligado a infecções por bactérias, tá? Bactérias ou protozoários também, tá? Então, normalmente está ligado a Gardnerella, tá? Mobiluncos, essas bactérias aí que provocam vaginoses bacterianas, tá? E também protozoários aí, como tricomonas, por exemplo. Então, esse cheiro bem forte, muito ruim mesmo, tá? Esse cheiro bem insuportável, ele normalmente tá ligado a essas outras infecções, Gardnerella, né, vaginoses bacterianas em geral, Gardnerella, mobiluncos, outras bactérias aí que causam essas vaginoses, e também a tricomonas, tá? Que é um protozoário, tá bom? No caso da candidíase, esse cheiro não é super forte assim, tá? Como eu falei, algumas pessoas podem sentir um pouco mais, às vezes até por questões individuais, assim, da própria microbiota da pessoa, o contato ali desse corrimento, às vezes com algumas bactérias que estão na pele da gente e tal, pode ter algum tipo de reação química, assim,
que libera algumas substâncias que podem estar provocando um cheiro um pouco mais forte, tá? Mas não é esse cheiro, né, normalmente característico assim de cheiro de peixe podre, cheiro de alguma coisa estragada, tá? Esse tipo de cheiro normalmente está ligado a outras infecções vaginais, tá? Aí são outros tratamentos, outra coisa assim, que nem é a minha especialidade aqui, a questão do tratamento, tá? Dessas outras coisas, tá bom? Então, na candidíase, normalmente o cheiro não é tão forte assim, mas que incomoda, incomoda, que o corrimento incomoda, aquele negócio chato, descendo o dia inteiro, molhando a nossa calcinha, incomodando, que atrapalha a gente, né? Que a gente fica aí o dia inteiro tensa, preocupada. Nossa, imagina, você bota uma roupa, imagina, gente, eu farmacêutica, né, trabalhando de calça branca, né? Já trabalhei assim que usava roupa toda branca, de calça branca assim o dia inteiro. Eu pensava, meu Deus, de vez em quando, dava uma jorrada assim, corrimento que eu pensava, meu Deus, espero que não esteja aparecendo na minha calça. Graças a Deus, nunca apareceu, mas a gente fica super tensa, né? A gente fica muito tensa com isso. Às vezes a gente usa até protetor diário, com medo do corrimento aparecer. Só que aí é pior ainda, o protetor dá aquela abafada, aí deixa mais favorável ainda o ambiente para crescer o fungo que já está lá em muita quantidade. Só vai ficar mais fácil para ele. Né? Então, eu sei que é super terrível, que a gente sempre quer dar um jeito de acabar com isso aí e às vezes acaba exagerando na higiene, né? Fazendo algum tipo de ducha vaginal, jogando alguma coisa lá dentro do canal vaginal para dar aquela limpada nesse corrimento. Só que isso pode sensibilizar demais a mucosa. Imagina, a mucosa vaginal já está super sensibilizada pelo fungo, pelas substâncias, pelas toxinas que ele está liberando ali localmente. E a gente vai colocar mais coisa ali para sensibilizar, né? Então, isso vai piorar, sim, tá? Vai sensibilizar a sua mucosa, vai dar uma piorada nos sintomas, pode favorecer o crescimento do fungo, porque quando você está fazendo isso aí, você também está afetando as bactérias boas, os lactobacilos, que estão ali ajudando a proteger a sua mucosa vaginal, tá? E com as bactérias boas ali te ajudando, já não está dando conta. Imagina sem elas, né? Então, o excesso de higiene vai atrapalhar sim, tá? Pode alterar o pH, né? Como eu falei, vai estar prejudicando as bactérias boas que moram ali, alterando essa microbiota, né? E favorecendo o crescimento do fungo cândida, tá bom? Ainda mais, tá? Então, esse é o nosso quinto erro. Eu tenho certeza, gente, eu já fiz isso. Tá? Eu tenho certeza que pelo menos algum de vocês já deve ter feito também, né? Porque eu sei que a gente quer fazer de tudo, a gente quer fazer todo o possível para acabar com esse corrimento terrível que acontece, né? Quando a gente está com essas nossas crises de candidíase, né? Então, meninas, deixa eu ver aqui agora. Eu trouxe aqui para vocês, recapitulando os nossos 5 erros, né, que eu trouxe hoje, lembrando que amanhã tem mais, consegui falar dos 5, pois eu vou olhar aqui, responder algumas perguntinhas de vocês, tá? Para não ficar super longa a nossa live. Então vamos lá, só para não me perder aqui. Primeiro erro de hoje, que a gente comete no dia a dia, que piora a candidíase, a gente nem se dá conta. Não prestar atenção no que comemos. Segundo, beliscar demais entre as refeições. Terceiro, consumo de fungos ocultos nos alimentos. Quarto erro, tomar pouca água ou tomar água nos horários errados. E o nosso quinto erro de hoje, excesso de higiene na região íntima. Tá bom, meninas? Só esse resuminho aqui, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui nas perguntas de vocês. Deixa eu ver aqui. Gilmara, qual o melhor sabonete para ser usado? Gilmara, quanto mais neutro possível, melhor. Então, assim, pode ser sabonete infantil, tá? Pode ser aquele shampoozinho Johnson, né, da embalagem amarelinha. Ele é transparente, a embalagem que é amarelinha, tá? Aquele shampoozinho Johnson da embalagem amarelinha, o mais neutro de todos, o super comumzinho. Também você pode usar, tá? Como sabonete íntimo, né? O sabonete normal de criança também
você pode usar. Tem também, gente, uns sabonetes mais naturais hoje em dia, que a gente encontra fácil. Se você procurar aí na internet, você encontra fácil, tá? São alguns sabonetes assim mais naturais, de base natural, que aí alguns têm barbatimão, tá? Alguns outros também, eu já vi com barbatimão, eu já vi com melaleuca, tá? Eu já vi também com aroeira, tá? Tem alguns assim que tem extratos de plantas que realmente têm alguns efeitos antifúngicos. Isso pode estar ajudando a aliviar um pouco, tá bom? Mas são esses de bases naturais. Quanto mais neutro, quanto mais natural, quanto mais simples, melhor. Tá? Alguns sabonetes íntimos, né, desses mais industrializados assim, a gente acha legal usar porque não arde, já tá tudo sensibilizado, né, gente? A gente já tá com a mucosa toda sensibilizada, a região íntima tá toda sensível por causa do excesso de fungos, de todas as toxinas, todos os sintomas da candidíase, né? E às vezes esses sabonetes você vai usar, ele não vai arder. Então, às vezes, principalmente se você tiver com muita irritação local, às vezes quando tem fissuras, né? Você usa, não vai arder na hora que você toma banho. Bate a água pura, nossa, você até pula lá no chuveiro, né? Mas aí você usa esses sabonetes, né? Não vai arder. Só que a maioria deles tem muita coisa química. Tá? Alguns têm até glicose, gente. Já vi alguns que têm até glicose. Tá? Imagina, você está usando, né? Você tá com um monte de fungo ali. Você está usando um sabonete que tem glicose. É um tipo de açúcar, gente. Para que precisa de um açúcar em um sabonete? Para quê? Me diz. É para dar comida para fungo, né? Então, assim, quanto mais neutro, quanto mais simples for, melhor. Então, assim, esses infantis normalmente são tranquilos, tá? Mas tem esses naturais também, que a gente encontra com bases naturais e que tem alguns extratos aí que podem até ajudar a amenizar um pouquinho os sintomas locais, tá? Vai acabar com a candidíase só usar um sabonete natural desse? Não, tá bom? Mas pode te ajudar um pouco em relação aos sintomas locais. Então, evitem aí excessos, evitem também essa questão de ducha, tá? Ficar jogando muita água lá dentro, gente. Vamos alterar o pH, vamos alterar as bactérias boas que estão ali. Vai estar desregulando ainda mais, desequilibrando ainda mais o local e ficando mais favorável para o fungo crescer, tá? Deixa eu ver. Então não é ideal usar pomada porque fica úmido, parece que incomoda mais. Bárbara, a questão da pomada, né? Tanto pomada, né? Pomada, qualquer antifúngicos orais que a gente toma também, qualquer tipo de remédio que a gente usa para matar o fungo, né? Eles vão acabar ali com o excesso de fungo momentaneamente, mas daí a pouco ele cresce de novo porque você não tratou o problema mesmo, a raiz do problema. Então, vai continuar ali tudo super favorável para o fungo crescer. Então, ele vai voltar a crescer, tá? Principalmente se for pomada que vai agir só localmente, você pode ter um alívio porque diminuiu um pouco momentaneamente a quantidade de fungos, mas algumas pessoas mais sensíveis podem sentir uma sensibilidade maior, sentir que piorou, que incomoda mais, que arde, que queima, tá? Então, isso é uma região. Às vezes as pessoas já são um pouco mais sensíveis por natureza mesmo, questão nossa, questão individual. Já é um pouco mais sensível, né, a algumas substâncias e já está mais sensibilizado a região por causa do excesso de fungos, das toxinas todas, e você está colocando uma coisa ali que de alguma forma vai estar agredindo um pouco o seu organismo, né, sensibilizando. Então você pode sim sentir que incomoda mais, tá? Mas a questão do ficar úmido com pomada, às vezes é só uma sensação mesmo, tá? Mas pode sim dar uma piorada. Gislene, posso usar ducha só na parte externa? Externamente é tranquilo. O problema pior é quando a gente tenta limpar internamente o canal vaginal, tá? Para tirar o excesso
de corrimento para lavar mesmo lá dentro. A gente não precisa lavar dentro, tá? Do canal vaginal. Gislene, tem algum medicamento manipulado para candidíase? Gislene, tem algumas coisas que podem te ajudar a amenizar sintomas, tá? Não existe, infelizmente, ou manipulado, ou industrializado, ou natural, nada, nenhum remédio, nenhum medicamento que você use para acabar com a candidíase, tá? Existem algumas coisas que podem ser utilizadas como complementos, ou para ajudar a enfraquecer o fungo, ou para ajudar a melhorar a imunidade, né? Como a candidíase está ali relacionada ao nosso intestino, né? Também você às vezes precisa de alguma ajuda para melhorar a digestão, tá? Então, para servir de complemento para essas coisas, sim, tem algumas coisas que podem ser usadas, mas um remédio mesmo para acabar com a candidíase não existe, tá bom? Nem natural, nem manipulado, nem tipo de suplemento, nem nada. A gente tem que fazer um tratamento completo e uma terapia nutricional, tá? Não adianta a gente tomar chá, não adianta tomar remédio, tomar suplemento, fazer esse monte de coisa se não cuidar da base de tudo, com a alimentação adequada, correta, né? Da forma correta também, tá? Não só o tipo de alimento, mas a forma como se usa esse alimento também, tá? Tenho muita viseira anal depois que tive candidíase e mau cheiro vaginal. Fissura, será que é essa viseira aqui? Pode acontecer, tá? Essas fissuras pela sensibilização. Pode ser anal também, pode ser coceira ou fissuras, né? Tudo que a gente tem ali, irritação, tudo que tem ali na região vaginal pode estar se estendendo para a região anal também. Lembrando também, né, gente, o fungo está ali no intestino, então, para ele correr ali todo o intestino e chegar ali na região anal, né, é daqui para ali, muito fácil, tá? Inclusive, ele pode até chegar na região vaginal, né, através da região anal, né? Pela questão da nossa higiene, às vezes na hora do banho, às vezes, né? Quando a gente vai se limpar, né? Depois das nossas necessidades, pode acabar, a gente pode acabar levando algum pouco de fungo ali que está na região anal para a região vaginal. Mas não é só isso, tá? O fungo também consegue chegar sozinho lá na região vaginal por outros meios que já se sabe hoje em dia, que a gente chama de translocação, que o fungo consegue, né, circular ali, sair de uma parte para outra no nosso corpo e se alojar em outras partes que ele acha mais interessante para crescer, tá? Uriel está cortando a voz, e agora, gente? Voltou? Pietra, oi, boa noite. Estou com um problema sério de cândida. A última médica passou fluconazol durante 6 meses, só que toda semana tem ardência e sai aquele grumo. Ai, Pietra, ai, eu fico com o coração até apertadinho quando eu vejo as pessoas falando desse tipo de tratamento, de tomar por vários meses. Eu já fiz isso, gente, tá? Eu já tomei fluconazol por 6 meses. 6 meses não resolveu. Toma mais 6. Tomei, então, um ano. Toma mais 6. Mais. E nada, não. O fluconazol não tá resolvendo. Vamos trocar. Vamos tomar o itraconazol. Então, vamos lá. Toma itraconazol 6 meses. Nada. Mais 6 meses. Nada, gente. Não vai resolver. Infelizmente. Pietra, infelizmente. Tá? Por isso que você já está percebendo que não resolve, né? Que toda semana você ainda está sentindo, não está resolvendo seu problema, tá? A gente precisa, para acabar com a candidíase de verdade, enfraquecer o fungo cândida, fortalecer a imunidade. Então, se você ainda não fez a sua inscrição na nossa imersão Chega de Candidíase, que eu vou explicar isso tudo, né, bem direitinho, faz a sua inscrição, o link está na bio, tá? Aqui no Instagram, o link está na bio, aqui no YouTube, Facebook, na descrição do vídeo, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube, os comentários do YouTube. Ah, que Shirlene, quanto à higiene com sabonetes íntimos pode prejudicar mais ainda a candidíase. Gosto de usar o de aroeira. Ah, muito bem, Shirlene, ótimo.
Maurilene, não sei mais o que fazer, já passei por vários médicos e não resolve, não aguento mais. Maurilene, vem para nossa imersão que você vai saber exatamente o que deve ser feito, tá? Na descrição aqui tem o link para você se inscrever. Nossa imersão chega de candidíase. Rafaela, eu uso muito lenço umedecido, tem problema em vez de papel higiênico? Rafaela, na região vaginal é melhor o papel higiênico mesmo, tá? Principalmente sem cheiro nem nada, porque o lenço, bem ou mal, por mais suave que seja, né, não vai arder nem nada, mas ele tem uma certa química ali, ele tem o perfume, ele tem cheiro, então essas coisas podem estar sensibilizando ainda mais a região que já está sensibilizada e ajudar a favorecer, né, o crescimento do fungo, tá bom? Então prefira, né, para a região vaginal, prefira o papel mesmo, sem cheiro nem nada, tá? Papel simples mesmo. Márcia já fiz várias vezes para eliminar, vi que não melhorou nada, faz piorar. Verdade, Márcia. Ah, Nadijane, quando faço uso de algum antibiótico, aparece candidíase normalmente quando uso metronidazol. Nadijane, antibiótico é uma das coisas que mais favorecem o aparecimento da candidíase, tá? Mas é uma das coisas que mais favorece o crescimento do fungo cândida, porque ele não vai matar só a bactéria que está causando o problema, não vai matar só a bactéria que está causando a sua infecção, tá? Então, às vezes você está lá com uma infecção na garganta, você toma um antibiótico, ele não vai matar só as bactérias que estão aqui na sua garganta causando a infecção. Ele vai matar um monte de bactéria boa ali que está no seu intestino também. E isso vai abrir espaço para o fungo cândida crescer, tá? Então, o antibiótico, sim, é um dos maiores fatores assim que contribui para o crescimento do fungo cândida. Então, a gente que já tem essa facilidade, já está com o corpo de alguma forma mais desequilibrado, né, um pouco mais favorável para os fungos crescerem, né, para o fungo cândida crescer, que já faz parte da gente. Você ainda toma um antibiótico, facilita ainda mais, porque você está tirando as bactérias boas ali que estão defendendo o nosso organismo, que estão ocupando espaço ali, e o fungo vai conseguir crescer muito mais fácil, muito mais rápido mesmo, tá? Márcia, eu uso creme vaginal todo dia, só ameniza. Ah, Márcia, é verdade, só vai amenizar, tá? Não vai acabar com o problema de verdade. E com o tempo, pode até deixar a sua região mais sensibilizada, a região íntima mais sensibilizada, tá? Você vai usando sempre, sempre, sempre. Pode aparecer algum tipo de, meio que uma alergia mesmo, sabe? Né? Uma reação aí de hipersensibilidade, né? Pode ser tardia, tá? Às vezes você não sente na hora, mas com a repetição do uso, né, você pode ir sensibilizando aí, em algum momento, mesmo que você não estiver usando, pode aparecer algum tipo de irritação por causa do excesso, né, de uso do creme vaginal. Elisângela, protetor diário, tem algum problema? Elisângela, protetor diário não é legal, tá? Porque vai abafar demais a região íntima. Eu aconselho, se possível, gente, eu sei que incomoda demais, tá? O corrimento incomoda demais, mas se possível, ao invés de você usar protetor diário, usa aí uma calcinha de algodão que abafa menos, absorve melhor também um pouco, né? Essa umidade ali do corrimento e tal. Se possível, troca a calcinha ao longo do dia, tá? Que já vai ajudar demais. Já vai ajudar você a se sentir um pouco mais limpa, a se sentir mais seca e não vai estar abafando, né, a região íntima tanto quanto um protetor diário. Porque o protetor, ele vai te dar essa sensação, sim, né, de que ficou mais seca, ele vai absorver aquela umidade, só que vai estar abafando muito a região, tá? Então já tem muito fungo ali. Que fungo, o que fungo gosta para crescer? Que ambiente que fungo gosta para crescer? Um ambiente úmido, tá super úmido ali, né? Na região íntima. Ambiente escuro, já vai estar escuro, tudo fechado ali dentro da roupa, da calcinha, com protetor e abafado e quente. Vai crescer muito mais fácil ainda, mais rápido ainda, tá? Do que o que já está crescendo, tá bom?
Roberta, e a vacina? Ah, gente, a vacina. Bom, vou responder essa aqui para encerrar, tá? A tal da vacina para candidíase. Gente, o que a gente chama de vacina para candidíase é um tratamento imunológico, uma imunoestimulação, tá? O que é essa imunoestimulação? Você vai estar aplicando, né, antígenos de cândida no seu organismo. O que é isso? São pedacinhos de proteínas, né, do fungo cândida, micro pedacinhos do fungo que você vai estar aplicando no seu corpo, né? Não é o fungo inteiro nem nada. Isso aí não vai estar causando doença em você não, tá? Você vai estar aplicando ali no seu corpo esses pedacinhos de fungo, né, preparados ali, né, em laboratórios e tal, tá? Tudo com especificações. Então, você vai estar aplicando esses pedacinhos aí que vão estimular o seu corpo a produzir anticorpos contra aquilo, produzir uma resposta imune contra o fungo cândida, tá bom? Mas aqui tem o seguinte: então é bom, vai me ajudar a combater? Não necessariamente, tá? Por quê? Porque a quantidade que vai aumentar da sensibilidade do seu organismo a esse fungo, que vai estar estimulando, né, a sua imunidade a combater o fungo, não vai ser suficiente para acabar com a candidíase, não, tá? Pode ser que isso funcione como um complemento? Sim, pode até ser que funcione como um complemento se você estiver fazendo uma terapia nutricional, tá? Uma terapia nutricional bem acompanhada, bem específica para enfraquecer o fungo, específica para ajudar a melhorar a sua imunidade, tá bom? Porque essa vacina aí, ela tá aumentando um pouquinho ali a resposta do seu organismo, mas assim com a produção de anticorpos. Mas não está cuidando do principal, não ajuda a cuidar do principal no caso da candidíase, que é o intestino que está ali desregulado, o intestino está desequilibrado. A gente precisa cuidar, trazer de volta as bactérias boas do intestino para o funcionamento normal. A gente precisa melhorar a absorção dos nutrientes, o aproveitamento dos nutrientes pelo corpo. A gente precisa ajudar o intestino a se fechar, sabe? Tá lá, o intestino normalmente, vamos lá, um exemplinho aqui, ele teria que ficar bem fechadinho ali, tá? Absorvendo bem os nutrientes, deixando passar os nutrientes e não deixando passar bactérias, fungos, pedaços grandes aí de proteínas de outras coisas que podem estar atrapalhando o funcionamento do corpo, tá bom? Então, quando a gente está com candidíase, o fungo consegue crescer demais ali, é sinal de que o intestino não está funcionando bem. Então, não está absorvendo bem as coisas, a digestão não está boa e está sobrando muita comida para o fungo, tá? Sem contar que o intestino, ele é muito, 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 muito importante. Ele é importantíssimo para o funcionamento da nossa imunidade, tá? Nossa imunidade começa no intestino. Então, se ele não está funcionando bem, sua imunidade não vai estar muito boa. Tá? Então, não adianta estimular a produção de alguns anticorpos se o intestino continua igual, tá? Então, a quantidade de estímulo para sua imunidade vai ser tão pequena, perto do tamanho do problema que tem ali no corpo, que não vai fazer diferença isso, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu também já tentei isso, tá? Eu já fiz tratamento com vacina, assim, por muito tempo. Já passei 3 médicos diferentes. Gente, com tratamento de candidíase, já passei por uns 20 médicos diferentes, tá? E nada me resolveu. Só para tratamento com vacina eu passei por 3, tá? Só para tratamento de vacina eu já passei com 3 médicos diferentes, somando todo o tempo, porque aí eu fui mudando de cidade e tal, aí eu precisava mudar de médico para continuar esse acompanhamento. Então, assim, somando todo o tempo com esses 3 médicos diferentes fazendo tratamento de vacina, né, que começava com uma vez na semana, tá? Então era toda semana, por nem lembro quanto tempo agora, quando eu fiz foi, não lembro se era 6, 8 meses, toda semana, depois passava para alguns meses de 15 em 15 dias, depois 3 semanas, depois um mês, tá? Então assim, fiquei anos fazendo isso, deve ter ficado aí uns 3 anos, mais ou menos, mexendo com esse negócio de vacina, tá? Somando todo o tempo. E não me ajudou em nada, tá? Não me ajudou em nada porque
para mim isso não estava funcionando como um complemento, eu não estava usando isso como um complemento. Eu não estava tratando a raiz do problema. Estava tentando, sei lá, usar um band-aid, sabe? Né? Tentando usar um band-aid numa coisa que precisava de uma cirurgia, por exemplo, né? Imagina, você quebrou o imagina se você quebra o braço, você precisa, né, fazer uma cirurgia com um pino no braço. Você vai botar um band-aid? Você acha que um band-aid vai resolver? Não vai, tá? É mais ou menos isso que acontece com a questão da vacina, tá? A vacina é como se fosse um band-aid para um braço quebrado, tá? Não vai, não é, isso não vai conseguir, não vai na raiz do problema, tá bom? Não vai. Então, assim, pode ser que estimule um pouco, sim, funciona para dar uma estimuladinha. É, tudo que você está usando para estimular um pouco a sua imunidade, normalmente ajuda a dar uma estimulada, mas não adianta nada se você não cuida dele da base do problema, tá? Então, isso não faz nem cosquinha no que precisa ser resolvido. Então, assim, né, comigo não adiantou de nada. Algumas alunas que já tentaram isso também, que já me falaram, também não adiantou nada, não resolveu, né? Por causa disso aí. E depois que você faz uma terapia certinha, uma terapia nutricional, bem acompanhada, você faz uma terapia bem específica mesmo, que vai sim enfraquecer o fungo, vai parar de alimentar o fungo cândida, vai começar a melhorar o seu intestino, vai trazer de volta todo esse equilíbrio para o seu corpo, melhorar a sua imunidade, sim, tudo vai melhorar. Você nem vai precisar da vacina, tá? É um dinheiro que você vai estar investindo que não vai ser uma diferença tão grande assim, que vai trazer um benefício tão grande assim para o seu tratamento, tá? Não é barato, tá bom, gente? Não é barato. Eu nem lembro, quando eu fiz já tem muito tempo, então já está bem desatualizado, assim, né? Os valores que eu paguei, tá? Mas eu não indico, não. Normalmente, é um investimento que você vai fazer que não vai te trazer um retorno assim palpável, não, tá?